Nessa semana nós lemos a Parashá Shemini. A Parashá ela começa falando sobre a conclusão da construção do Mishkan, uma data muito alegre para o povo judeu. Finalmente agora, conforme Deus tinha avisado, construam para mim um Mikdash e eu vou morar dentro de vocês. Quer dizer, Deus vai estar agora constantemente mais próximo do povo judeu, então foi uma data de muita alegria. E a Parashá começa justamente falando sobre a consagração dos Kohanim, porque durante 7 dias Moshe, ele levantou o Mishkan, ele fez todos os serviços, ele desmontou o Mishkan, e agora no 8º dia Moshe ele montou o Mishkan, mas a partir desse momento os Kohanim estão assumindo todos os serviços espirituais do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. Então aqui um dia de muita festa, de muita alegria, e Moshe começa a comandar a Aaron os serviços que ele tem que fazer para a inauguração do Mishkan. Então ele começa a explicar tudo o que ele vai fazer, todas as oferendas que tem que ser feitas, e ele avisa para o Aaron, quando você fizer isso, a presença de Deus, pela primeira vez, ela vai repousar sobre o Mishkan. O Aaron, ele fez exatamente como Moshe tinha ordenado, com todos os detalhes, e quando ele terminou, não aconteceu nada. Então estavam esperando que a presença de Deus ela vai vir, mas não aconteceu nada. O Aaron, ele ficou arrasado, ele ficou muito chateado, e está escrito então que Aaron e Moshe, eles entraram de novo no Mishkan, e só depois disso a presença de Deus apareceu. Então a grande pergunta é, se agora os Kohanim eles já foram escolhidos para fazer os serviços, por que Moshe ele teve que entrar de novo? E a segunda pergunta, talvez a pergunta mais importante, se eles fizeram exatamente o que Deus tinha pedido, por que a presença de Deus ainda não tinha vindo sobre o Mishkan? Se o Aaron ele já terminou o serviço, quando ele terminou, por que imediatamente Deus não apareceu para o povo judeu em cima do Mishkan? A natureza do ser humano é normalmente a gente evitar assumir culpas, assumir responsabilidade. A gente está sempre jogando a culpa das coisas que acontecem para os outros. Sempre foi o outro que fez, sempre foi o outro que começou, a culpa foi do outro que não fez a parte dele como deveria ter feito. É muito raro a gente encontrar uma pessoa que sabe assumir a culpa e assumir a responsabilidade quando alguma coisa acontece. E a gente aprende dessa Parashá que as pessoas grandes de verdade são aquelas que assumem a responsabilidade, que assumem a culpa quando alguma coisa não dá certo. Quando a presença de Deus ela não veio sobre o Mishkan, depois que o Aaron terminou de fazer os serviços, ele podia ter jogado a culpa no povo. Ele podia ter falado, Moshe, olha só, você me pediu para fazer os serviços, mas esse povo é um povo que fez a transgressão do bezerro de ouro e por isso Deus não veio. Pior ainda, ele podia ter jogado a culpa em Deus, como a gente faz quando, infelizmente, a gente faz coisas erradas na vida e quando as coisas não dão certo, a gente culpa a Deus. O Aaron podia ter falado, Moshe, você me falou que se eu fizesse o serviço, Deus ia aparecer, e Deus não apareceu. Quer dizer, Deus não está cumprindo o que ele prometeu. Ou você, Moshe, me falou alguma coisa errada. Aaron podia procurar em quem ele vai jogar a culpa. Mas o Rashi explica que, na verdade, o Aaron chegou para Moshe, Aaron ficou arrasado e falou, Moshe, olha que humilhação que eu acabei passando. Você me escolheu como o Kohen Gadol, você me apontou, você falou que foi ordem de Hashem, mas olha que vergonha, por minha causa, como eu participei também no bezerro de ouro, então a presença de Deus não veio. Imediatamente Moshe e Aaron entraram no Mishkan, eles rezaram, pediram misericórdia de Deus, e aí sim, a presença de Deus ela veio para o mundo. A grande pergunta é, realmente é verdade, o Aaron ele tinha feito um certo erro, ele acabou tentando postergar a construção do bezerro de ouro, mas ele acabou estimulando as pessoas a fazerem isso com alegria,
ele achou que ele ia conseguir adiar até Moshe descer do Monte Sinai, mas ele acabou sendo também responsabilizado. Só que o Aaron, ele teve as melhores intenções do mundo, ele queria só ganhar tempo. O povo tinha feito um erro muito mais grave, porque o povo foram aqueles que realmente construíram o bezerro de ouro. Então por que o Aaron está jogando a culpa nele, ao invés de jogar a culpa sobre o povo, que fez uma transgressão muito maior? A resposta é: os grandes do povo judeu são aqueles que souberam assumir a culpa, que souberam não ficar apontando o dedo para os outros. Quando acontecia alguma coisa, eles paravam para refletir e procuravam dentro deles mesmos o que eles podiam mudar, o que eles podiam melhorar. Conta uma história de um reinado que as pessoas eram muito reclamonas. Qualquer semelhança com o mundo hoje em dia não é mera coincidência. Então, nesse reinado, as pessoas estão reclamando o tempo inteiro e o rei, ele faz um teste. Ele pega um dia, no meio de uma das ruas mais movimentadas daquele reinado, onde passavam carroças o dia inteiro, ele colocou uma pedra gigantesca. E ele ficou vendo o que vai acontecer. As pessoas não sabiam que embaixo daquela pedra tinha um tesouro. As pessoas começaram a passar de manhã. Quando elas chegam no meio da rua, elas veem uma pedra no meio da rua. O que elas começam a fazer? Começam a desviar, começam a colocar culpa. Olha esse rei que não cuida do reinado. Olha o ministro aqui dos transportes que não deixa as ruas livres. E a culpa é desse, a culpa é daquele. O tempo inteiro as pessoas estavam procurando culpados. E a pedra ficou o dia inteiro na rua, obrigando todo mundo a desviar do caminho e fazer andar, às vezes, pela contramão, ou ter que andar pela rua, colocando a vida dos outros em risco, até que no final do dia, uma pessoa viu aquela pedra e ele falou: olha, não interessa de quem é a culpa, tem uma pedra aqui no meio da estrada e essa pedra tem que ser tirada. E com muito esforço, ele sozinho, ele foi empurrando aquela pedra e finalmente, quando ele conseguiu tirar a pedra do meio da rua, ele viu um tesouro escondido e ele ficou milionário daquele dia em diante. A gente também tem duas escolhas na vida. Ou a gente assumir a responsabilidade, a gente assumir a culpa, quando acontece alguma coisa ruim, entre aspas, quando acontece alguma coisa negativa, a gente tem que, a primeira coisa é olhar para a gente mesmo, não procurar a culpa nos outros. Está acontecendo agora com o coronavírus, é impressionante se a gente olha nas notícias, um está colocando a culpa nos chineses, a outra nos políticos, e esse político, e aquele país, e a culpa é daquele que viajou, e daquele que não ficou em casa, e a culpa é isso, e a culpa é daquilo. As pessoas estão esquecendo de perguntar: por que Deus está mandando o coronavírus? E a principal pergunta é: o que tem a ver com os meus atos? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar nos meus atos para que os decretos de Deus, eles também mudem e venham coisas boas para o mundo? Só tem uma maneira da gente encontrar tesouros na nossa vida, é tomando atitudes, não apontando o dedo para os outros. Porque toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos que estão apontados para a gente. Shabbat Shalom.